Marcos capítulo 5, pessoal. O versículo é o primeiro. A Bíblia diz assim, chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e nem mesmo com cadeias não o podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalha, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Primeiro, nós vimos aqui as informações acerca daquele homem. Aquele homem, ele havia abandonado a sua família, abandonou sua casa, seu lar, certamente tinha filhos também, não somente esposa, e agora esse homem foi morar no cemitério. E aqui o texto diz que este homem, ele muitas vezes foi preso com grilhões e com cadeias, quer dizer, com algemas e com correntes grossas, com cadeias. Ele despedaçava as correntes e fazia as algemas, os grilhões, em migalha. Ninguém podia subjugá-lo, prendê-lo, detê-lo. O homem o tempo todo estava sendo dominado por aquela força maligna. E é interessante, irmãos, que aquele homem tinha uma força descomunal, que ele despedaçava todas as correntes grossas, quebrava todas as algemas. O homem tinha uma força sobrenatural. Eu lembro-me o que aconteceu lá no norte do estado, na nossa igreja de Pilar. O pastor estava pregando, e quando o pastor estava pregando ali, aí o pastor começou a cantar uma música de fé. Ia passando o rapaz na porta da igreja, e quando ele ia passando na porta da igreja, ele manifestou um demônio e entrou correndo na igreja, e ao lado do altar tinha uma grade de ferro cravada na parede, que era um portão, e o demônio foi lá, arrancou a grade, e virou-se para o povo. Quando virou para o povo, não ficou ninguém na igreja. O povo saiu correndo com medo. Imagine, um homem arrancou a grade chumbada na parede. Que coisa, irmãos. Imagine uma força dessa. Será que o ser humano naturalmente, por mais forte que ele, não tem força, irmãos? Ele precisa de uma pressão ali, não sei calcular bem, mas pelo menos uma pressão ali de 500 quilos para puxar aquilo ali. E foi muita força. E o demônio arrancou a grade da parede e ergueu. Aí o pastor foi para cima, amarrou o demônio, expulsou o demônio daquele rapaz. Mas esse rapaz aqui da Bíblia também tinha uma força descomunal. Eu fui pastor em Simões Filho, eu estava orando uma sexta-feira, fazendo a oração da fé, e tinha uma senhora, e eu fui lá e pus a mão sobre ela na época. Quando eu pus a mão sobre a cabeça daquela mulher, a mulher fez assim na minha cintura, e me tirou do chão. Imagine, me tirou do chão. E eu fiquei com as pernas assim. Aí, e tem outra coisa, e quando apertou, estralou minha coluna. Tac! Meu irmão, foi grave. E aí eu, com a mão aqui no microfone e a outra mão aqui, em nome de Jesus, demônio, tiro toda a sua força, só que eu falei, tiro toda a sua força. Não saiu a força do demônio, não. Mas eu disse assim, tire toda a sua força e a força da carne. Eu não sabia. Nunca ninguém me ensinou que a gente tinha poder para tirar até a força da carne. Porque aquele demônio não estava dentro daquela mulher. O demônio ficava do lado de fora dela, mas controlando a mente dela. A gente chama isso de carmônio. E aí a mulher me soltou assim, e eu abençoei. Poucas pessoas viram isso. Os dois obreiros, o pastor Marcos, que hoje é regional de Manambi, lembra disso, que ele estava lá, e a esposa dele também, a Edjane. Mas eu vou dizer uma coisa para você, foi uma força descomunal. Essa mesma igreja, uma senhora pequenininha,
E ela tinha um filho do meu tamanho, aquele pessoal que toma bomba, bem fortão assim. E ela disse: pastor, meu filho tem um problema sério, manifesta demônio, é uma coisa. Tá bom, eu vou orar por ele. Quando eu orei, o demônio manifestou, foi nela. E quando o demônio manifestou nela, eu peguei aqui assim, segurei. Aí o demônio veio para cima de mim, eu peguei o demônio, segurei. Irmão, nunca vi um negócio daquele. Segurei assim, na posição, e o demônio saiu me empurrando. Aí eu coloquei o pé no altar para fazer a alavanca, mas a perna começou a vir aqui. Aí eu soltei e usei só o poder de Deus, que na força do braço eu não aguentei segurar não. Olha o tamanhozinho da mulher. Uma senhora de quase 70 anos. Onde é que eu quero chegar? Aquele demônio aqui na Bíblia, ele tinha uma força descomunal. Ninguém podia subjugá-lo. Irmão, certamente alguém dava conselho àqueles homens: não saia de casa, fique com sua família. Ele só andava na rua. Eu não sei se você conhece pessoas que não se sentem bem dentro da sua própria casa. Irmão, se tem um lugar onde a pessoa tem que se sentir bem, é dentro da sua própria casa. O melhor lugar, o lugar que eu mais me sinto bem é aqui. Primeiro é na casa de Deus, depois é dentro da minha casa. Se a pessoa não se sente bem dentro da casa de Deus, ela não se sente bem na casa dela, tem demônio. Certamente aqui temos pessoas que quando chegaram na igreja, ficavam agoniados para ir embora. Tem gente que chega na igreja, irmão, sente, parece que tem espinho nas poltronas. É uma agonia, uma vontade de ir embora, um desconforto, a mente fica perturbada. Quem quando chegou na igreja aqui era assim? Levanta a mão, seja sincero. Era ou não era? Não é? É demônio, irmão. Aquilo era demônio na sua vida. Aquela época ali, o demônio estava fazendo de tudo para tirar você daqui, para você não vir, para você não se firmar, para você não pegar firme com Deus. Porque é isso que esses espíritos querem. Eles querem o tempo todo manter a pessoa na posição favorável a ele. E aonde é a posição favorável ao diabo? Você longe de Deus. Se você está longe de Deus, você está perto de coisa ruim. Aquele homem, ele andava de dia e de noite. Ele sofria de insônia. Olha que coisa, ele saiu de casa porque não se sentia bem. O demônio levou ele para lá para o cemitério. E dentro do cemitério ele também não conseguia nem dormir, andava de dia e de noite. Olha, e a Bíblia diz que ele clamava. O que é clamar? Gritar. E feria-se com pedras, ficava batendo pedra no corpo, tentando o suicídio. Certamente já não aguentava mais aquele sofrimento. Então nós já vimos que aquele homem tinha força, uma força descomunal. Ninguém podia prendê-lo, certamente deram conselhos a ele, e ele não acatava, amarraram ele várias vezes. E ele não ficava ali. Ele sofria de insônia, porque ele não conseguia dormir. Ele gritava, não sei se era uma dor física ou se era uma dor na alma, porque ele clamava, quer dizer, ele gritava. Mas podemos ver aí também que ele já estava em uma situação que estava ferindo-se com pedras. Ele pegava a pedra e batia no corpo, já não aguentava mais certamente aquela vida, já estava tentando até se matar. Então esse homem tinha uma série de complicações, uma série de coisas que faziam com que aquele homem fosse sendo destruído dia após dia. Agora, a vida desse homem vai mudar a partir de já. Veja o que acontece. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, o que é que ele fez? Correu e o adorou. Olha para mim. Agora imagine, esse homem tinha 2.000 demônios dentro dele. 2.000 espíritos dentro dele. Eu fico imaginando como aquele homem estava, porque uma coisa nós precisamos entender. Eu nunca vi na vida uma pessoa manifestar demônio e ela só ter um demônio na vida dela. Toda pessoa que manifesta um demônio sempre tem mais outro e outro e outro.
Aprenda isso. Manifesta um, mas quando você vai ver, tem vários outros escondidos. Por isso, quando se expulsa um demônio, não deve expulsar só um, tem que expulsar todos. Demônio, todos vocês, pega o que é seu e vai embora, em nome de Jesus, porque nunca tem um. Eu nunca vi um espírito manifestar e ter só um espírito, ter só um espírito na vida da pessoa. Então, guarda isso aqui. Tinha 2.000. Aquele homem possuído por 2.000 demônios. Mas o momento que ele teve um pouquinho de sobriedade, ele não aguentando mais aquilo, ele toma uma decisão séria e corre até Jesus. Como se ele estivesse dizendo: agora eu não quero mais essa vida, não quero mais ser perturbado por esse demônio, eu vou correr até Jesus. Irmão, tem que chegar um momento, a pessoa tem que se revoltar e assumir um compromisso sério com Deus. Tem que se revoltar com o mal na vida dela, com o que o diabo está fazendo na vida dela, e correr para Jesus e se tornar um adorador de Jesus mesmo. Mas uma pessoa com compromisso. Não é uma pessoa que frequenta a igreja, que vem aqui hoje, esporadicamente vem à igreja. Não, eu vim aqui hoje, daqui até o final do ano. Não, pessoal, a pessoa tem que tomar uma decisão séria mesmo. Eu quero é Deus, eu quero uma mudança na minha vida. Irmãos, quem quer uma mudança na sua vida tem que entender que essa mudança começa de dentro para fora. Tem que começar dentro. É dentro essa transformação. E o que aquele homem fez? Ele correu até Jesus naquele momentinho que ele teve de sobriedade. Mas observe que vai mudar agora a situação. Ele correu e o adorou. Ele corre e adora Jesus. No momento que ele está adorando, vejamos o que acontece. Clamando em alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Irmãos, ele correu e adorou. Olha aí, ele corre e adora. Só que agora que ele estava adorando, já não estava mais adorando, agora já está brigando com Jesus. Você conhece alguém que fica mudando de humor? Que tem dupla personalidade? Ah, eu te amo. Ah, você é muito importante. O que é que você quer? Você não presta, você não vale. De uma hora para outra muda. Muda. Pessoa muda. Ele estava adorando, agora ele já estava brigando com Jesus. No momento da adoração era o homem, mas agora já não era mais o homem. Quantas vezes eu estou conversando com uma pessoa e de repente já não é mais a pessoa, já é o demônio. E às vezes o demônio fica tentando enganar. Você está conversando com uma pessoa e o demônio está ali, já não é mais a pessoa, é o demônio, e o demônio tenta enganar. Irmãos, as pessoas precisam tomar cuidado com isso. Há muitas pessoas que estão sendo enganadas pelos espíritos maus. Ela está conversando com o ser humano, de repente o ser humano já fica do lado, e quem entra ali agora é o demônio. E o demônio começa a conversar com a pessoa. Já vi muito isso na minha vida. Muito mesmo. Então, ali o rapaz já mudou de personalidade. Estava adorando, agora já está brigando com Jesus. Olha o versículo 8 que diz: pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual o teu nome? Respondeu ele. O que é que ele respondeu? Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não enviasse para fora daquela região. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos para que entremos nele. Jesus o permitiu.
Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Então, escuta, agora os demônios pedem a Jesus para que Jesus não o expulsasse para fora daquela região. Pedem a Jesus para que Jesus não expulsasse para fora daquele lugar. E a Bíblia diz que Jesus o permitiu. Permitiu que os demônios não fossem expulsos. Tinha que sair do homem, mas não iria para lugar distante, não. Ficaria ali. Alguém pergunta, e por que Jesus permitiu? Eu já vi alguém até dizer assim, na hora que está expulsando o demônio, tem que sair correndo para o demônio não entrar. Na primeira pessoa que sair. Não. Isso aqui Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos para nos deixar algumas lições, irmão. Quando o demônio entrou nos porcos, os porcos saíram correndo e se precipitaram no despenhadeiro e morreram. Olha a diferença. O homem correu até Jesus e foi liberto. Os porcos correram para longe de Jesus e foram mortos, para deixar uma lição. Ou a pessoa corre para se encontrar, para viver com Jesus, para andar com Jesus, e terá uma vida mudada, porque nós vamos ver a diferença agora. Ou então a pessoa vai para longe de Jesus. Existem pessoas que estão com a vida toda perturbada. Ao invés de se aproximar de Jesus, dia após dia essa pessoa se afasta mais. Ela está se sujando mais. Segunda lição. Quando se fala porco, se lembra de quê? Não é de churrasco não, né, irmão? Quando fala porco, não estou falando suíno, estou falando porco. Você lembra o quê? Porco é sinônimo de sujeira, de imundície. Para deixar bem claro, Jesus deixou os demônios entrar nos porcos para deixar claro, onde há sujeira há demônio. Se você está vivendo uma vida suja em alguma área dela, está suja, há demônios lá, você precisa limpar a sua vida. Pastor, eu vivo uma vida de engano, eu sou uma pessoa mentirosa, eu sou uma pessoa, meu pastor, encrenqueira, eu sou uma pessoa que eu tenho ódio. Se tem sujeira, tem demônio. E se tem demônio, a sua vida nunca será uma vida abençoada. Você precisa se libertar do que lhe faz o mal. Você precisa se desfazer daquilo que está trazendo e alimentando esse demônio na sua vida. Tem que tirar a sujeira. Tem que se acertar com Deus. Se você se acertar com Deus, aí Deus vai te honrar. Amém, pessoal? É isso que você precisa fazer. Aí observe o que vai acontecer. Versículo 14. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram esses acontecimentos na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram endemoniado, que tivera a legião, que estava como? Assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aquele que tivera a legião, que era muito ansioso, acabou a ansiedade. Lembra que ele andava de um lado para o outro? Acabou a ansiedade, ele agora estava sentado. Mas diz a Bíblia também que ele estava vestido, ele recuperou o pudor, a vergonha. Ele tinha perdido a vergonha, ele andava sem roupa. Quem tirou a roupa daquele rapaz? Pois é, aqueles demônios tiraram a roupa do rapaz. Ele que fazia o rapaz ficar exibindo o corpo dele. Vou repetir. Aqueles demônios faziam o rapaz ficar exibindo o corpo dele. Quem tinha que ver o corpo dele era quem? A mulher dele, a pessoa que ele casou. A propaganda do corpo dele ele tinha que fazer para a esposa, ou não? É assim? Se fosse uma mulher, a propaganda do corpo dela tem que ser para quem? Para o marido. Ela tem que ficar despida ou semi-despida na frente do marido. Tá? Mas ele fazia propaganda para todas as pessoas. O demônio tirou a roupa dele. Agora ele estava vestido. Estava em perfeito juízo. Agora havia um equilíbrio
emocional. E todos temeram. Agora observe o final. Versículo 16. Os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Olha para mim, preste atenção nisso. Agora o homem queria seguir Jesus e queria agora estar junto fisicamente com Jesus. Jesus disse: não, volta para casa e para os teus. Volta para casa e para a sua família e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez. E ele voltou para a família dele. Ele voltou. A pessoa que realmente se liberta, ela sempre volta para a família. Ela sempre volta para a casa dela, para o lar dela. Os demônios saíram dele e ele tomou consciência que o lugar dele era no seio familiar, era junto com a família. E ele voltou para a família e foi viver uma vida abençoada. Mas não ficou só nisso. O homem agora se tornou pregador do evangelho. Olha que lindo! O homem agora foi e pregou nas 10 cidades circunvizinhas. Decápolis, quer dizer, o conjunto das 10 cidades. Quer dizer, aquilo aconteceu em Salvador. Ele pregou em Lauro de Freitas, ele pregou em Simões Filho, pregou em Camaçari, Dias Dávila, Mata de São João, Pujuca, Catu. Ele foi e pregou em Alagoinhas, ele pregou em Candeias, ele pregou em São Sebastião do Passé e foi pregando e pregou em todas aquelas 10 cidades circunvizinhas. Que Deus tremendo é esse, pessoal? Agora, observe, a vida daquele homem mudou por completo. Eu fico imaginando aquele homem, como ele era e como ele se tornou. O homem sem roupa, certamente com aquela barba grandona, a boca toda suja, não sei de quê, porque eu não sei o que é que ele comia morando no cemitério. Repetindo, eu não sei o que é que ele comia morando no cemitério. Não é que ele morava no cemitério? Ninguém podia se aproximar, que ele apedrejava. O Mateus escreveu. Tá? Agora observe. Agora aquele homem vestido, vamos trazer para a nossa atualidade, de terno, gravata, com a biblona na mão, pregando. Esse Deus é tremendo. Onde é que eu quero chegar? Amigos, quando a pessoa se liberta, a pessoa fica irreconhecível. Todos dizem: é você mesmo? Aí você responde: não sou eu não, aquele morreu, eu sou uma nova pessoa. É aquele não, aquele morreu. Aquele foi atropelado. Jesus atropelou. E Jesus deu uma nova vida. Aqui é um novo homem que está aqui dentro. Diga graças a Deus. Aplaudam a Jesus bem forte aí agora.